Bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu sétimo ano. Vamos continuar o conteúdo dos seres vivos. A gente está falando sobre as características gerais. Não esqueçam de fazer as atividades no final da aula, tá? Faltavam duas características importantes, que são a hereditariedade e a reprodução. A reprodução, vocês já falaram um pouquinho sobre quando a gente falou sobre ciclo vital, né? Mas a gente vai ver mais detalhado hoje. Para começar, eu sempre faço uma revisãozinha com vocês, porque vocês sempre esquecem um detalhezinho ou outro. A gente está estudando as características gerais dos seres vivos, né? Que são as características que qualquer organismo considerado vivo tem que apresentar. É isso que vai diferenciar uma planta verdadeira de uma planta de plástico, por exemplo, por mais que elas sejam muito parecidas, né? Então, para ser vivo, todo o organismo que é considerado vivo precisa apresentar no mínimo uma célula. A célula é a unidade básica da vida, ou seja, a menor parte viva capaz de apresentar ciclo vital, que tem movimento, que precisa se alimentar, que respira e que se reproduz, tá? Todo ser vivo tem ciclo vital, ou seja, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Todo ser vivo apresenta movimento, por mais que você pense que não tem movimento, vai ter sempre um movimento ali, mesmo que seja interno, tá? As plantas, por exemplo, vocês confundem muito, vocês vivem dizendo que elas não têm movimento, mas elas têm sim, elas precisam crescer. Como é que elas crescem? Se movimentando. As seivas das plantas estão se movimentando dentro dela, assim como os nossos órgãos. Por mais que a gente esteja paradinho, tá tudo em movimento dentro do nosso organismo, tá? Todo ser vivo se alimenta, né? Ou seja, apresenta nutrição para poder produzir a energia que precisa e também para construir todas as células do seu corpo, né? Com os nutrientes. Todo ser vivo respira para obter oxigênio, para conseguir, junto com os nutrientes da alimentação, né, principalmente a glicose, produzir a energia que precisa para se manter vivo. E hoje a gente vai falar sobre a hereditariedade, que está relacionada à reprodução, que vocês viram muito por alto ali, quando a gente viu que todo ser vivo possui ciclo vital. Eu acabei de falar para vocês que hereditariedade e reprodução estão relacionadas, mas são coisas distintas, são coisas diferentes, tá? A hereditariedade é a transmissão de características genéticas dos ascendentes para os descendentes, ou seja, dos pais para os filhos. Hereditariedade lembra bem herança, né? E vocês já ouviram falar que herança, né, é aquilo que os pais deixam para os filhos, seja propriedade ou seja característica genética. Já a reprodução é a função por meio da qual a gente consegue perpetuar a nossa espécie. A gente, que eu digo qualquer organismo vivo, tá? Exemplo dos seres humanos. Se os seres humanos, os primeiros que habitaram aqui o nosso planeta, não se reproduzissem, eles iam envelhecer, iam morrer e já não ia sobrar mais nenhum ser humano para povoar o planeta, tá? Então a hereditariedade é a transmissão de características genéticas por meio da reprodução. E a reprodução é a função pela qual a gente consegue perpetuar as espécies dos seres vivos, tá? Vamos facilitar para a gente entender legal? A hereditariedade eu falei para vocês no quadro anterior, que é a herança, né? Quando a gente herda características dos nossos pais, né? Dos nossos ascendentes. Exemplos bem práticos. Cor de pele, gente. A cor de pele é uma característica que a gente vai herdar dos nossos pais, dos nossos ascendentes. Então, se os ascendentes são brancos, se os ascendentes são pretos, se os ascendentes são orientais, a gente vai ter uma tonalidade de pele de acordo com o que os nossos ascendentes, com o que os nossos pais tinham, né? Então, existem várias tonalidades de cor de pele nos seres humanos. Cabelo, tipo de cabelo, se é liso, se é ondulado, se é cacheado, se é crespo, isso também são características que a gente vai herdar dos nossos pais, dos nossos ascendentes. Cor dos olhos, pessoal, existem várias cores de olhos, né? Então, isso também é uma característica que a gente vai herdar dos nossos ascendentes. Se a gente tem pessoas com olhos azuis na nossa ascendência, mesmo que seja um tataravô, pode ser que ninguém tenha tido um olho azul até chegar em você. Mas, como tem algum ascendente seu que tinha um olho azul, você pode sim acabar nascendo de olho azul, tá? Porque vocês têm uma mania de achar que só se os pais tiverem olhos azuis ou só se os pais tiverem olhos castanhos é que a pessoa vai poder ter olho claro. Não. A ascendência genética, ela pode vir de muito antes dos seus pais e pode se manifestar em você. E cor de cabelo, gente. Cor de cabelo também é uma característica, né, hereditária. A gente manifesta as cores
do cabelo, o tipo de cabelo, a cor de pele, a cor dos olhos, de acordo com a nossa herança genética em relação aos nossos ancestrais, tá certo? Isso vale para altura e outras características que depois, quando a gente tiver em aula presencial, a gente vai falar melhor sobre isso. Bom, a hereditariedade é a herança de características genéticas, né? Cor de cabelo, olhos, cor de pele e tantas outras características que a gente vai manifestar. A reprodução é o meio pelo qual essas características passam para os descendentes. E além de passar essas características, você também perpetua a espécie, né? Você gera novos indivíduos da sua espécie. Então a reprodução tem a função de perpetuar as espécies. E existem dois tipos de reprodução nos seres vivos: o tipo reprodução assexuada e o tipo de reprodução sexuada. Qual é a diferença básica entre elas? A assexuada, ela vai ser o tipo mais simples de reprodução que existe, tá? Não é preciso mais de um indivíduo para que ela aconteça e os descendentes vão ser sempre idênticos aos progenitores, ou seja, vão ser sempre idênticos aos pais. Por que isso vai acontecer? Porque se ele não vai precisar de nenhum outro indivíduo, ele vai se reproduzir a partir dele mesmo, ele só vai passar adiante o material genético dele, ele não vai misturar aquele material genético, aquele DNA, com nenhum outro. Então, os descendentes vão ser sempre idênticos, vão ser clones dos progenitores. Já na reprodução sexuada, sem o azinho ali na frente, essa reprodução ela é mais elaborada. Acontece a fecundação, que é a fusão de dois gametas. Os gametas são células reprodutoras. Então, pessoal, vai ter uma misturinha de material genético, né? Como acontece na espécie humana. Nós somos uma misturinha, né, dos nossos pais. Existe a fecundação dos gametas, do gameta masculino, do feminino, o espermatozoide e o óvulo. E os descendentes são sempre diferentes dos pais. Eles podem parecer muito com um ou parecer muito com o outro, mas não são clones, não são idênticos aos ascendentes. Então, a reprodução assexuada, ela vai gerar clones, não vai ter variabilidade genética, e a reprodução sexuada vai gerar filhos, ou seja, descendentes diferentes dos progenitores. Vai haver variabilidade genética, tá? De uma geração para outra. A reprodução assexuada ela pode acontecer de formas diferentes. E eu separei para vocês as 3 formas mais cobradas, né, em provas e que vocês precisam conhecer. A primeira delas é a mais comum nas bactérias, por exemplo, né? É a bipartição ou divisão binária. Tá no nome, bi está relacionado a 2, né? Um time bicampeão é um time que ganhou um campeonato 2 vezes. Então, bipartição é a partir em 2, né? Dividir em 2, ou divisão binária. Só que vocês acham que esse ser aqui, ele simplesmente vai se dividir em 2 e cada metade dele vai formar um novo ser. Não é isso, tá? Antes desse serzinho aqui se dividir, ele vai ter que se multiplicar para ele se dividir em 2 iguais, né? Se a gente dividir ele aqui ao meio, vai ser uma metade dele para cá e outra para cá. Então, os filhos, né, os descendentes dele não vão ser iguais, vão ser metade dele, né? Acho que vocês conseguem visualizar isso. Então, ele sofre uma multiplicação do material genético que está aqui dentro. Quando esse material genético está dobrado, né, duplicado, aí sim ele vai dividir essa parte desse material genético para cá e essa parte para cá, formando 2 novas células, né, 2 novos organismos, que vão ser exatamente iguais, vão ser clones do progenitor, né? Porque não houve misturinha de material genético com nenhum outro ser. É tudo proveniente do mesmo progenitor, tá? Outro exemplo de reprodução assexuada é o brotamento. O brotamento ele é muito comum nas esponjas do mar. As esponjas são seres que ficam lá fixas no substrato, né, lá no solo do mar. E como elas ficam fixas, elas não conseguem, né, se locomover para procurar parceiros e terem filhotes, né, terem descendentes. Então, eles se reproduzem a partir das suas próprias células, através do brotamento. O brotamento nada mais é do que uma multiplicação de células desse corpo aqui, desse organismo, né? Vai formando uma nova esponjinha aqui, que vai se multiplicando. Quando ela atinge uma forma, né,
mínima de esponja, ela já está pronta para se desprender do seu progenitor, do seu ascendente, e vai fixar no substrato, formando uma nova esponjinha que vai crescer. Esse é chamado de brotamento porque é como se fosse um brotinho, né, gente? Como se estivesse nascendo um brotinho ali do corpo da esponja. E aí, essa nova esponja aqui vai ser idêntica à esponja que deu origem a ela, né? Porque a partir das células dela não teve a mistura com células de nenhum outro organismo. E o terceiro exemplo mais falado que vocês têm que conhecer é a fragmentação ou regeneração. Fragmentação é o quê? Partir em pedaços, tá? Fragmentos são pedaços. Quando alguém fala assim, encontraram fragmentos de bala, em alguma matéria de jornal, está dizendo o quê? Que encontraram pedaços de munição de alguma arma. Então, fragmentação nada mais é do que pedaços, né? Quando você corta esse ser em pedaços, quando você divide ele em pedaços, né? Fragmentação ou regeneração. Por que regeneração também? Porque cada pedacinho desse que você cortar esse organismo vai dar origem a um organismo novo. Só que como é um pedacinho que é proveniente desse ser aqui, esses pedacinhos vão se regenerar formando seres iguais ao ser progenitor, né? Porque não vai ter misturinha nenhuma. Esse pedacinho vai se reconstituir, vai se regenerar. Muito comum em um vermezinho que se chama planária, que é esse aí da imagem, que não faz mal nenhum a gente, mas é um ótimo exemplo da reprodução por regeneração ou fragmentação. No próximo quadro vocês vão ver 3 vídeos mostrando como acontece cada uma desses tipos de reprodução assexuada. Bom, chegamos ao quadro que tem alguns videozinhos, algumas animações sobre as formas de reprodução. O primeiro é o brotamento, né? O que acontece? A formação de um brotinho a partir de um indivíduo. E esse brotinho, né, com o tempo, vai se desprender formando um novo indivíduo idêntico, porque esse brotinho é fruto da multiplicação das células desse primeiro indivíduo aqui, né? Vocês veem que são clones, porque o tipo de reprodução é assexuada, tá certo? O segundo tipo que eu vou mostrar para vocês é a bipartição. Aqui no terceiro videozinho, ó, as bactérias estão se multiplicando, tá vendo? Elas estão se bipartindo, estão fazendo divisão binária. Cada uma dá origem a mais 2. É por isso que quando a gente fica doente com alguma bactéria, a gente tende a ficar rápido. A gente começa a sentir o sintoma hoje, amanhã a gente já está até um pouquinho pior. Por quê? Porque elas se reproduzem muito rápido. Elas duplicam muito rápido. E por último, que é o videozinho mais longo, é o vídeo da fragmentação, tá? Esse aqui é uma planária de verdade, que está aqui numa plaquinha de Petri, que vai ser retirada, né? Vai ser colocada em uma superfície seca para ser cortada por uma giletezinha em alguns pedaços, tadinha. Ela vai ser cortada e aí ela vai ser acompanhada ao longo dos dias para ver como é que é essa regeneração de cada pedaço, de cada fragmento desse, que foi obtido a partir desse corte. Esse vídeo demora mais um pouquinho. Se você não estiver querendo ver, se estiver achando nojento, também, sei lá, tá sem saco. Se você não quer dar um pause para assistir depois, pode passar para frente, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que todos esses vídeos não são meus, são retirados da internet e eu sempre coloco a referência deles na apresentação, tá certo? Então a gente tem aí a planáriazinha cortada em 2. E vocês vão ver que ao longo do vídeo ela vai começar, cada fragmento desse vai começar a ter cara de uma nova planária, ou seja, vão ser formadas 2 novas planárias a partir desses fragmentos. Muito fofa a planária, eu adoro elas são muito lindinhas. Não sei como vocês não gostam. Olha, que lindas, irmãs. Vocês estão vendo que cada fragmentozinho dela já tá com uma carinha de planária, né? Já tá parecendo uma planária nova, né? Mas só um pedacinho. Com o tempo elas vão ganhando a forma de uma nova planária. Tem outra aqui perdida também, que também foi cortada. Mas a gente tá vendo essas aqui, né? Que são as protagonistas do vídeo no momento.
Lembrando, gente, que são dias para acontecer essa regeneração, por isso que esse vídeo demora um pouco, não é assim da hora, não é mágica, não. Eles vão se regenerando a partir do momento que as células vão se multiplicando. Ó, que linda! Vamos para o último quadro, que é a reprodução sexuada. Eu falei para vocês lá no primeiro quadro que diferencia os dois tipos de reprodução, que a reprodução sexuada, ela precisa da união de gametas, né? E ela tem variabilidade genética. Exemplo de união de gametas, que são as células reprodutoras, né? Os espermatozoides e o óvulo na espécie humana, né? Papai manda o espermatozoide, mamãe manda o óvulo. Cada célula reprodutora dessa se chama gameta. O óvulo é o gameta feminino. O espermatozoide é o gameta masculino. No gameta masculino tem o material genético do pai. No gameta feminino tem o material genético da mãe. E quando o espermatozoide se une ao óvulo, a gente tem a fecundação e a formação de um novo ser, que é uma misturinha de material genético do pai e da mãe. Se é uma misturinha de material genético, você vai ter variabilidade genética, ou seja, o descendente não vai ser igual ao pai, nem igual à mãe, né? Pode ser até parecido, mas não vai ser igual. Isso acontece só nos seres humanos? Não. A gente tem como exemplo os cachorros, né? A gente tem os cachorrinhos, às vezes é um labrador chocolate que vai cruzar com uma labradora champanhe, né? Caramelo, e ela pode ter filhotes da cor de chocolate, filhote pretinho, filhote caramelo. Por quê? Foi como eu falei para vocês, a hereditariedade vem até de antes dos progenitores, né? De antes dos pais, né? Vem dos avós. Então, se existe algum gene da cor de pelo preto naquele pai, naquela mãe, isso pode se manifestar na geração seguinte, né? Então, a reprodução sexuada tem união de gametas e variabilidade genética, ou seja, os filhos são diferentes dos pais. Chegamos a mais um final aqui de aula. Nunca esqueçam de fazer a atividade, né? Copiar no caderno e responder no caderno, né? Nesse momento, vocês podem mandar ou a foto da atividade copiada e feita para o meu e-mail, ou eu vou tentar disponibilizar todos esses exercícios online no Google Forms, mas vocês vão poder fazer das duas formas. Eu prefiro que vocês deixem no caderno, porque quando a gente retomar, vocês vão saber de onde a gente parou. E pela internet, às vezes, vocês perdem um pouco essa noção. Tá certo? Qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, vocês já estão cansados de saber como procurar a gente. Teve aluno que respondeu que é muito texto. Gente, eu preciso colocar muito texto, porque a gente tem alunos que não tem a audição 100%, a gente está sem os intérpretes nessas aulas, então eles precisam ter o máximo de texto possível nos slides, tá certo? Então, até a próxima aula, bons estudos para vocês!